É. Então, pessoal, boa noite aos que começamos a gravação. O tema de hoje é Atos, capítulo 1, versículo 16 em diante. Já lemos o 16, o apóstolo Paulo falando do Evangelho, que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E agora nós vamos ver a segunda parte desse capítulo, o apóstolo Paulo falando do porquê ele está dizendo do Evangelho, porque ele está enfatizando o Evangelho de Cristo, porque ele vai falar a partir do versículo 18, Deus irado com pessoas sem religião, perdidas, vivendo no pecado. E a gente vai ver isso agora. Depois a gente vai ver no capítulo 2, também Deus irado com gente dentro da religião. O capítulo 2 vai falar de gente religiosa, mas também perdida, vivendo longe de Deus. Impressionante que ele começa o versículo 18 do capítulo 1 falando da ira de Deus, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Deus irado com o ser humano, com a impiedade do ser humano. Engraçado, queridos, que a Bíblia está dizendo que Deus está irado com a impiedade do homem. Você sabe o que é uma pessoa ímpia? Impiedade é aquele que não tem piedade. Ímpio, piedade, impiedade, não tem piedade. O ímpio é aquele que não tem amor, não tem misericórdia, não tem bondade, é mau, é cruel, é violento, odeia a coisa certa, odeia Deus, odeia a sua palavra, odeia o povo de Deus, odeia a verdade, odeia a justiça. O ímpio, ele gosta de tudo errado. O ímpio não gosta de princípio, não gosta de regra, por isso não gosta de Deus, não gosta de Bíblia. O ímpio, se puder, destrói Deus, se pudesse, destruir Deus, destruir a Bíblia, destruir o povo. Odeia a verdade, odeia a bondade, odeia a coisa certa, odeia a justiça. O ímpio odeia, ama viver fazendo coisa errada. O ímpio não peca por acidente, o ímpio peca porque escolhe viver pecando. Ele ama viver pecando. Ele não faz o mal porque por uma falha, por uma fraqueza, por um acidente. Não, ele faz o mal porque ele gosta de fazer o mal. Ele ama viver errado. Esse é o ímpio. Conhece a Deus, conhece sua palavra, mas ama viver errado. Então, queridos, o apóstolo está dizendo que a ira de Deus se manifesta do céu contra os ímpios. Contra os ímpios. Aqueles que conhecem a palavra, conhecem Deus, mas vira as costas para Deus, rejeita para Deus, não ama a verdade, não quer saber da verdade, não quer saber de Deus, de sua palavra, de seus princípios, quer viver sem Deus, sem princípio, sem nada. É o que o nosso mundo hoje está vivendo. Nós vivemos uma geração que vira as costas para Deus, para a sua palavra, de forma consciente. Muitos de forma consciente. Mas, queridos, por que o apóstolo Paulo começa falando do evangelho e agora já começa falando da ira de Deus com o ímpio? Deus está irado com o ímpio. Então, a primeira coisa a mensagem que ele está passando para nós é que o evangelho é para salvar o pecador, tirar o pecador dessa condenação. O evangelho de Cristo não é para enriquecer as pessoas, dar prosperidade e elas ficarem ricas. Não é isso que muitos têm pregado. O evangelho de Cristo é para transformar o pecador, mudar a vida dele, transformar a vida dele para ele ser arrancado do inferno e poder entrar no céu. Esse é o objetivo do evangelho. E por isso que ele começa no versículo 18 dizendo: Deus está irado com o ímpio. Quem é o ímpio? Conhece a Deus. Conhece a verdade. Conhece a palavra. Mas vira as costas para a palavra. Então, nós estamos estudando sobre salvação. Nós estamos estudando sobre as igrejas. A carta às igrejas do Apocalipse. E a última igreja, Deus está dizendo: eu não estou satisfeito com a igreja do tempo do fim. Eu não estou satisfeito com esses cristãos do tempo do fim. E por que ele não está satisfeito? Nós perdemos a visão de igreja. Nós perdemos a visão de cristianismo. Nós perdemos a visão do que é o evangelho. Por isso que eu dizia no começo que se não compreendermos o significado do evangelho, nós vamos perder o nosso tempo. Nós vamos perder o nosso tempo. E o apóstolo Paulo, então, começa falando de Deus irado com gente sem religião, mas fazendo coisa errada,
ímpio e Deus irado com eles. Então, essa história que muitos, não, eu posso viver de qualquer maneira, Deus é bonzinho, Deus é amor, Deus é misericordioso. É verdade, Deus é amor, é bondade, é misericórdia. Tanto é que Ele nos ama de tal maneira que Ele tirou o Filho do trono e mandou aqui para morrer por nós. E olha o que o Filho passou, e olha o que o ser humano tem feito contra Deus, contra a sua palavra, contra a salvação em Cristo. Mas Deus continua dando tempo, tendo paciência, tendo misericórdia com cada um de nós e com os seres humanos. Mas a ira de Deus se manifesta do céu contra quem viver na impiedade, contra quem brincar com a salvação, contra quem brincar com o evangelho, contra quem desprezar o evangelho. Agora, olha que interessante esse continuação do capítulo, porque o que de Deus se pode conhecer, neles, nas pessoas se manifesta, porque Deus o manifestou. Primeira coisa, Deus se revela pelo ser humano, no próprio ser humano. Cada um de nós é uma revelação de Deus. Preste atenção nisso. Quando você olha para outra pessoa, você está vendo um ser humano criado à imagem de Deus. Você está vendo um ser humano fantástico, criado para ser a imagem de Deus, ser a imagem de Deus. Então, cada um de nós já refletimos, já de alguma maneira estamos falando que existe um Deus. A existência de cada ser humano é a pregação, é a demonstração da existência de Deus. É o que está escrito aí. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles, no próprio ser humano se manifesta, porque Deus já manifestou. Além disso, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, seu poder, seu eterno poder, a sua divindade, se entende e se vê claramente nas coisas que foram criadas para que ninguém seja indesculpável. Deus se revela primeiro nos seres humanos e depois Deus se revela aos seres humanos nas coisas criadas. Céu revela a Deus, estrela revela a Deus, mares revela a Deus, rios revela a Deus, animais revelam Deus, montanhas revelam Deus, terra revela a Deus, o planeta revela a Deus. As coisas criadas revelam que tem um Deus poderoso, soberano aí. Por isso, ninguém vai ser indesculpável diante de Deus, mesmo não tendo religião, como esses aqui. Agora, olha que coisa. E por que Deus está irado? Porque, tendo o ser humano conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Por que Deus está irado? Com o pecado do ser humano? Sim, mas o maior pecado que Deus está irado aqui é o ser humano conhecendo a Deus, recebendo a revelação de Deus através dos próprios seres humanos, da vida dos seres humanos, através de toda a natureza criada, recebendo a revelação de Deus, conhecendo que Deus existe, não reconhece Deus, não crê em Deus, não se volta para Deus, não glorifica Deus e não adora Deus, não reconhece Deus como Deus. Então, o pior pecado é conhecer a Deus e virar as costas para Deus. E desse fato, ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Mesmo aqueles que nunca ouviram entrar numa igreja evangélica, nunca ouviram a pregação e não conhecem a Bíblia. Por isso que Paulo está dizendo, ninguém vai ser indesculpável diante de Deus, porque Deus se revela para o ser humano através das coisas criadas, através de homens, através de animais, através do planeta. Deus se revela com cada ser humano. Agora, imagina nós com a Bíblia na mão, conhecendo tanto de Deus, se nós vamos ser indesculpáveis. Se nós vamos ser indesculpáveis. E aí ele fala, queridos, a situação desse ser humano vivendo assim, com as costas viradas para Deus. Ele diz, mudaram a glória de Deus incorruptível na semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Esse ser humano se tornou louco. Em vez de adorar o Criador, que se manifesta tão grande e tão poderoso, vira as costas para o Criador verdadeiro e cria
cria outro Deus, cria imagens para adorar. Cria imagem de animal, cria imagem de santo, cria imagem de tudo quanto é coisa. Vira as costas para o Deus verdadeiro e cria outros deuses para adorar. Mas, queridos, será que hoje em dia é só imagem de escultura? A idolatria hoje é só as imagens de escultura? Será que o dinheiro não é um Deus? Será que as coisas materiais não é um Deus? Será que o poder não é um Deus? O prazer não é um Deus? Tanta coisa que toma o lugar de Deus. E Deus está dizendo que está irado por causa disso. E aí o versículo 24. Por isso Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Então, todos os demais pecados que o ser humano pratica, ele pratica porque Deus o entrega, Deus o permite. E por que Deus permite o ser humano afundar em tanto pecado? Porque ele vira as costas para Deus. Porque ele abandona Deus. Porque ele não adora Deus. Então, Deus o entrega aos desejos do seu coração, para praticar tudo quanto é tipo de imundícia, desonrarem os seus corpos, mudarem a verdade de Deus em mentira, honrar e servir mais a criatura do que o Criador. O ser humano honra e cultua mais a criatura do que o Criador. O ser humano está cultuando o corpo dele, cultuando outros corpos, cultuando dinheiro, cultuando tanta coisa. Só não cultua o Criador, que é bendito e eterno. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, versículo 26. Pois até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade uns com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa do seu erro. Então, o ser humano vira as costas para Deus e se afunda em tudo quanto é tipo de pecado. E a Bíblia o apóstolo Paulo está citando aí a lista de pecado que o ser humano sem religião estava afundado. E está afundado até hoje. Hoje está pior. E olha o versículo 28. Como eles não se importaram em conhecer a Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. E o que é que o ser humano está fazendo? Cheios de toda iniquidade, cheios de prostituição. Versículo 29. Malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuração, detrator, aquele que denuncia tudo, reclama de tudo, aborrecedor de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, desobedientes às mães, nécios, infiéis nos contratos, gente que trata e não cumpre, infiéis nos contratos, gente que não cumpre contrato, não paga os seus compromissos, não honra os seus compromissos, gente sem afeição natural, gente irreconciliável, que não tem negócio com ele, é do jeito dele, é egoísta, e gente sem misericórdia. Essa é a situação, queridos, do povo sem Deus. Por isso que ele está falando do Evangelho no versículo 16. É para transformar esse pecador perdido aqui na nova criatura. E veja que Deus está mostrando aqui o que é pecado. É desse tipo de coisa que o ser humano precisa se arrepender e se converter. É esse tipo de gente que precisa entender isso e precisa se converter para que o Evangelho salve. Agora, olha o capítulo 2. Será que era só o ser humano sem religião que estava perdido? Olha o capítulo 2. Agora ele vai falar com aqueles que conhecem a Bíblia, os judeus. Ele estava falando com os gregos, os gentios que não conheciam a Bíblia. Agora, olha o capítulo 2. E tu, homem, que julga os outros, condena os outros, e naquilo que tu julga os outros, fazes o mesmo, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. E tu, ó homem, versículo 3, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo tu escaparás do juízo de Deus? Aí ele está falando do judeu, conhecedor com a Bíblia na mão, julgando os outros, falando, você está errado, porque a Bíblia diz isso, diz isso, diz isso.
Bíblia do Velho Testamento. Só que eles faziam o mesmo, com a Bíblia na mão, praticando o mesmo pecado dos outros que não tinham Bíblia. Agora, olha o versículo 17 em diante do capítulo 2. E tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei, te glorias em Deus, sabe a sua vontade, aprova as coisas excelentes, tendo instruído na lei, confias que és guia dos cegos, confia que tu és a luz, diz que é a luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de criança, tens a forma da ciência e da verdade da lei. Quer dizer, você que conhece a lei de Deus, tem todo o conhecimento da Bíblia, todo o ensino teológico, está na igreja, recebeu toda a instrução. Aí ele fala, tu que ensina o outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que prega que não deve furtar, mas furta? Gente com a Bíblia na mão, conhecendo toda a verdade de Deus, pregando a Bíblia, mas fazendo. Pregando que não é para roubar, mas roubando. E, queridos, nas próximas lições nós vamos entrar nesses detalhes mais a fundo. E a gente vai ver que o furto aqui, o roubo, não é apenas pegar uma arma e botar na cabeça de alguém para tomar alguma coisa da pessoa. Tem muitas formas de roubo. Tem muitas formas de roubo, nós vamos ver isso. Tu que ensina que não deve roubar, mas tu rouba. Ensina que não deve adulterar, mas tu adultera. Ensina que não pode adorar ídolo, mas comete sacrilégio. Ou seja, rouba o dinheiro do templo. Aponta o dedo porque está cometendo adoração ao ídolo, mas ao mesmo tempo está roubando o dinheiro da igreja. Tanta gente aí roubando dinheiro da igreja, hein? Nossos dias, pegando o dinheiro da igreja. Uns porque não entrega aquilo que é de Deus. E outros pegando aquilo que é de Deus e ponhando no bolso dele. Então, tu que te glorias na lei, mas desonras a Deus pela transgressão da lei. Por isso está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então, agora no capítulo 2, querido, Paulo está falando de gente perdida dentro da igreja. Agora já é diferente. Agora já é gente perdida dentro da igreja, com a Bíblia na mão. Perdida dentro da igreja, caminhando para o inferno. E no capítulo 3, ele junta todo mundo num pacote, os dois grupos, os sem religião e os com religião. No capítulo 3, ele fala que Deus olha do céu à terra, versículo 10, 3:10. Deus olha do céu à terra, não vê nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém que entenda, ninguém buscando a Deus, todos extraviados, todo mundo se tornou inútil, ninguém fazendo o bem, garganta como um sepulcro aberto, a língua só fala de engano, peçonha áspide debaixo do lábio. Deus está dizendo aqui que tem gente que a boca dele é como a boca de uma serpente. Puro veneno. Garganta como um sepulcro, língua como serpente, boca cheia de maldição, pé ligeiro para derramar sangue, caminho só tem destruição e miséria, porque não conhecer o caminho da paz, não tem temor de Deus. Todo mundo perdido. E aí ele chega no versículo 19, sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca fique fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Todo mundo sem lei, todo mundo com lei, todo mundo condenado. Por quê? Porque todo mundo, uns sem lei, sem a Bíblia, sem religião, outros com a Bíblia, dentro da religião, mas vivendo perdido. E daí, queridos, vai entrar o Evangelho. O Evangelho vai criar um terceiro grupo, chamado igreja. Existem os judeus, existe os sem religião e existe a igreja. E a igreja é obra de Cristo.
Ele comprou com seu sangue. A igreja é o evangelho, a salvação em Cristo. A salvação em Cristo é o evangelho, e a igreja nasce com o evangelho, nasce com a pregação da salvação em Cristo. Mas a gente vai ver aí no versículo 21, aliás 23, do 3, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos expulsos da glória de Deus, gente com religião e gente sem religião, expulso da glória de Deus, mas sendo justificado gratuitamente pela graça, pela salvação em Cristo, pela redenção em Cristo, que Deus propôs pela propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados que foram cometidos antes, sob a presciência de Deus. Aí aparece o Evangelho, aparece a salvação da graça, aparece a redenção em Cristo, aparece Cristo, na plenitude dos tempos. Vem Jesus Cristo dar a sua vida. Vem a esse mundo, passa o que passou, e vai à cruz, ele dá a sua vida por nós. E nasce agora um novo caminho, uma nova forma de salvação. O Evangelho, Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo diz lá no começo, eu não me envergonho desse Evangelho, porque esse Evangelho salva a gente sem religião perdida, transforma a gente que está dentro da igreja perdida, como eu, como ele era um perdido, dentro da igreja. Se ele não tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco, estava perdido. Mas Paulo teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Então, meus queridos, o Evangelho, a graça de Deus, se nós não compreendermos os fundamentos que nasce a graça de Deus, nós não vamos entender e não vamos valorizar. Vamos fazer como muita gente está fazendo aí, desprezando a graça de Deus e achando que essa graça é uma graça barata. Ah, eu só tenho que crer. Não é bem assim. Vamos ver como é que nasceu a graça de Deus. A graça de Deus nasceu com gente perdida, sem religião, caminhando para o inferno, fazendo essa lista enorme de pecado. Tem mais de 20 tipos de pecado no capítulo 1, mas também tem um monte de pecado no capítulo 2 e no capítulo 3, de gente religiosa, fazendo a mesma coisa dos outros. Mas vem o Evangelho para salvar todos esses pecadores, pecadores sem religião e pecadores com religião. Esse é o Evangelho. Mas aí vem a pergunta hoje. E o Evangelho hoje, e a igreja de hoje? Ela tem diferença desses dois tipos do passado? Ou essa igreja de hoje também já está parecendo os judeus, com a Bíblia na mão, conhecendo tudo sobre Deus, mas não vivendo quase nada? Vivendo parecido com o mundo? Será que o terceiro grupo hoje, será que não é por isso que lá em Apocalipse Deus olha para essa igreja e fala, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca? Está lá em Apocalipse. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Vocês dizem que estão bem, que têm tudo, que são ricos, que não precisa de nada, que está tudo bem com vocês, mas o Senhor diz, para mim, vocês são miseráveis, desgraçados, pobres e cegos e nu. E aí vem a pergunta, será que esse Evangelho, o poder de Deus, não está conseguindo salvar a igreja de hoje? O Paulo disse que na época dele, ele não tinha vergonha do Evangelho, porque mudou a vida dele e mudou a vida de milhares de pessoas. De gente má, perdida como ele. Gente terrível, mas que foi alcançada por esse Evangelho e poder de Deus. E a pergunta é, esse Evangelho e poder de Deus tem realmente mudado e transformado a vida do povo de Deus hoje? Ou será que já entramos numa apostasia de que viramos as costas para Deus e estamos longe do Senhor e o Evangelho já não nos alcança mais, o poder de Deus já não nos transforma mais? E aí alguém diz, não, mas nós temos poder, Deus está fazendo maravilha, Deus está fazendo um monte de milagre. Tá, Deus está fazendo. Mas a pergunta é, e o nosso testemunho? E as nossas obras? E o nosso modo de viver? O mundo olha para nós e vê a gente parecida com Deus? Ou como é que o mundo está nos vendo? Será que esse Evangelho tem transformado nossas vidas? Meus queridos, essa é a pergunta para ser respondida. Essa é a pergunta para ser respondida. Por quê? O que aconteceu? Ah, a salvação é pela fé, está aí. Nós vemos aí, gratuito, pela fé em Cristo.
Mas essa fé em Cristo, essa salvação, é para mudar esse pecador que Deus está irado, mudar ele, transformar ele, para ele se tornar uma nova criatura. Porque se ele continuar no pecado como ele está aqui, no capítulo 1 e no capítulo 2, seja o pecador sem religião, seja o pecador com religião vivendo no pecado, a ira de Deus vai continuar sobre todos, e o juízo de Deus virá. O evangelho é para mudar essa pessoa numa nova criatura e prepará-la para levar para o céu. Mas o evangelho de hoje é o evangelho de um Deus bonzinho, de um Deus misericordioso, de um Deus amoroso, que eu posso viver de qualquer maneira. Não prega nada que fala de pecado, não prega a volta de Cristo, não prega nada pesado, só coisa boa. Só fala de bênção, só fala de prosperidade, só fala de milagre e cura, mas não fala de conversão, não fala de novo nascimento. Então, meus queridos, essa introdução de hoje aqui, essa parte 3 da salvação pela graça, é uma conscientização de que precisamos compreender a graça de Deus. E, para isso, a gravidade que é o pecado. Olha Deus irado com o pecado. Deus está irado com o pecado. Por isso que João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha vida eterna. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Aliás, ele chega a dizer que já está condenado. Então, o Evangelho tem que mostrar para nós a razão do Evangelho. O pecado separa o homem de Deus. O pecado traz a ira de Deus. E o Evangelho é para nos conscientizar disso, transformar a nossa vida, mudar a nossa vida. Mas nós temos que nos conscientizar da gravidade do pecado, da grandeza da salvação em Cristo, do amor de Deus, e nos conscientizar disso e buscar em Cristo essa grande salvação. A parte de Cristo ele já fez, a parte de Deus ele já fez, o presente está aí, nós é que temos que buscar o presente pela fé. A fé vai buscar o presente. Então, meus queridos, hoje a gente para por aqui e na próxima a gente vai ver. Eu quero caminhar com vocês aí em Romanos, capítulo 6, capítulo 8. Vamos ver algumas coisas aí. O apóstolo Paulo falando do novo nascimento. O 6 ele fala, a salvação é pela graça, mas no 6 ele fala, vamos continuar vivendo no pecado? Ele fala de modo nenhum. Se morremos para o pecado, o batismo é simbolismo de sepultar o velho homem e nascer uma nova criatura. Se morremos para o pecado, como é que vamos continuar vivendo no pecado? Então, a gente vai ver a continuidade disso no livro de Romanos e em outros livros aí, no livro de Mateus, Jesus falando o que é a nova vida, o que é os princípios de Deus, quais os fundamentos da igreja, o que a igreja se desviou, que está faltando. A gente vai começar a entrar mais a fundo nisso. Essa parte de hoje é para nos chamar a atenção, mostrando, dois povos perdidos, um sem religião e outro com religião. Mas agora tem um terceiro povo também que está perdido, chamado igreja. Tem muita gente aí dentro da igreja também perdida. Precisa se pregar o evangelho hoje para gentil, para judeu, e tem que pregar para a igreja. Que o Senhor nos conceda a graça de entendermos essa mensagem, essa visão, essa revelação. Que o Senhor nos ajude, traga a revelação para todos nós e que a gente possa compreender a dimensão dessa mensagem. Por hoje, a gente para a gravação aqui e eu quero orar junto com vocês, agradecendo essa ministração. Daqui a pouco a gente conversa mais alguma coisa. Vocês que estão na live, nós vamos orar por nós e pelos que vão estar ouvindo essa palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui nessa live, que venceu os obstáculos e tirou esse tempinho, Senhor, para juntos aqui ouvirmos a tua palavra, estudarmos a tua palavra, ouvir a tua voz, procurar compreender essa grandiosidade do Evangelho e o poder de Deus. Senhor, abençoe a vida de cada um
dos que estão aqui. Abençoe a vida de todos aqueles que vão ouvir esta palavra. Senhor, alcança cada família com essa grande salvação. Abre os olhos de cada um para essa grande salvação, para o que é o Evangelho de Cristo, o poder de Deus. Abre os nossos olhos, abre a nossa visão, porque nós queremos, Senhor, nos apropriar de toda essa salvação, de tudo que contém a salvação em Cristo. Nós queremos nos apropriar, nós queremos tomar posse, queremos ser filhos de Deus, novas criaturas e pessoas mais que vencedoras. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.